Vamos lá, pessoal, vamos começar então agora uma revisão para a prova do terceiro bimestre, tá? Nessa primeira questão da nossa revisão, nós queremos saber qual desses três gráficos é a representação desta equação aqui. Como nessa equação eu tenho duas variáveis, então eu posso chamar essa equação de função também. Então, qual é a representação, então, desta função, ou desta equação aqui? Qual dos três gráficos representa? Primeira coisa que eu percebo aqui é que os pontos que ele bota aqui, que ele destaca em cada uma das situações, são pontos que cortam o eixo Y ou que cortam o eixo X. Aqui, ó, corta o eixo X no ponto 4, corta o eixo Y no ponto 2, tá vendo aqui no número 2 do eixo Y, enfim. Então, isso para mim é uma dica, porque quando o ponto está em cima da linha, é porque uma das coordenadas é 0. Então a gente vai fazer o seguinte teste. Primeiro a gente vai chamar o x de 0, e aí se eu chamar o x de 0, eu vou encontrar o ponto do eixo y, onde a linha está passando no eixo y. Então chama o x de 0, aí repete o restante, menos 4y é igual a 4. Então como aqui é 0, não vai influenciar nada, pode tirar. Então vou ficar assim, ó, menos 4y igual a 4. E aí o meu y vai ser igual a 4 sobre menos 4. Pega esse menos 4 e joga aqui para baixo. Resposta, 4 dividido por 4 é 1, mas 4 dividido por menos 4, aí é menos 1. Ok? Então que ponto é esse? Esse ponto, eu chamei o x de 0, não esqueça, eu chamei o x de 0. Então o primeiro elemento é 0. E aí eu descobri que o y era igual a menos 1. Então, esse ponto é o ponto x0, y menos 1. Onde é que eu tenho um ponto 0 menos 1? 0 menos 1 é aqui, ó. X é 0, y menos 1. Está aqui o ponto, ó. Então, só pode ser essa aqui. Só pode ser a letra C. Esse é o ponto, de novo, que ponto é esse? É o ponto x0, y menos 1. É esse pontinho aqui de baixo. Só para a gente confirmar, agora eu vou achar esse outro ponto aqui, ó. Então eu chamei primeiro o x de 0, ok? Agora eu vou chamar o y de 0 para ver se de fato vai dar esse ponto que está aqui. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 4 para x, ó, porque está passando a linha do x. E aí eu chamo o y de 0. Vamos ver se a gente confirma isso agora. Vou apagar aqui então. Só para a gente confirmar, fazer o cálculo, já que está apertado aqui do outro. Da outra, no caso, variável. Então agora eu vou chamar aqui o y de 0. E aí vai ficar assim, ó, x menos 4 vezes 0. Estou chamando o y de 0. Isso é igual a 4. Repete o restante. X menos, quanto é que é 4 vezes 0? 0. X tira 0, continua sendo x, ó. Então x é igual a 4. O que eu percebo daí? Que quando o y eu chamo de 0, o x dá 4. Então, e aqui, quem é o x aqui? O x é o primeiro, então o x é 4 e o y é 0. Confere, ó, x4, y0. Chamei o y de 0, o x deu 4. Então, esse vai ser o ponto 4, 0. x4, y0. É isso, pessoal. Então, a opção correta, opção C. Então, na hora que você for fazer a questão de gráficos, você está vendo que está tocando só aqui nesses pontos, ó, na linha do x e na linha do y, o que eu sugiro que você faça? Você primeiro vai fazer um teste chamando o x de 0, como a gente fez anteriormente, e depois faz de novo o cálculo, vai aqui para a primeira linha, e aí depois você chama o y de 0 e faz as contas, tá? Você vai encontrar os dois pontos, e aí você marca lá na opção correta. Bom, gente, vamos para a próxima questão. Então agora a gente vai para a resolução da questão de número 2, que diz o seguinte, ó, quantas diagonais tem um heptágono abaixo? Bom, o heptágono tem 7 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Quantas diagonais tem? Se eu começar a contar a partir de A, eu vou ver que tem 1, 2, 3, 4. De B, 1, 2, 3, 4 também. Então todos vão ter 4, partindo 4 deles, mas a gente vai ter também diagonal repetida. Tipo, ó, AC. Quando eu partir de C, eu vou ter CA, que já é uma diagonal repetida. Por isso, quando eu for contar o número de diagonais, eu vou ter
eu vou ter de dividir por 2, porque senão eu conto AC e conto CA. Aí a volta eu não posso contar. Por isso a nossa fórmula é dn, né, o número de diagonal e o número de lados, n que multiplica n menos 3 e dividido por 2 para poder tirar a repetição AC e CA, por exemplo, né? E menos 3 por quê? Porque aqui tem 7 lados, mas veja que o A só forma 4 diagonais, ó, saindo de A. Então, se tem 7 vértices, mas eu só formo 4 diagonais, ou seja, 3 a menos que o número de lados. Tem 7, eu sempre tenho que tirar 3, que é ele e os dois vizinhos não formam diagonal. Então, agora a gente aplicando essa fórmula, vou botar D7, diagonal do polígono de 7 lados, no lugar do N você vai colocar esse 7, porque tem 7 lados. Se tivesse 8 lados, eu colocaria 8 no lugar do N. E aqui dentro eu vou ter então 7 tira 3. Tá? Sempre tira 3 e divide por 2. Então a gente trouxe aqui para cima, e olha como é que ficou aqui, pessoal. Então, se tem 7 lados, o número de diagonais serão o seguinte: 7 tira 3, 4, sobre 2. 7 vezes 4, 28. 28 dividido por 2. Então, o total de diagonais serão 14 diagonais. Ok, pessoal? 28 por 2, 14 diagonais. É a quantidade de diagonais que tem um polígono de 7 lados. Aí, tendo as opções, você vai lá e marca na opção que tiver 14 diagonais. Vamos para a próxima questão, questão de número... E agora, pessoal, a pergunta é: quanto é a soma dos ângulos internos de um heptágono? Poderia ser qualquer outro polígono, ok, pessoal? Então, a gente está pegando aqui o heptágono como um exemplo, tem 7 lados, tá? Hepta, 7. E aí eu tenho que saber, para eu saber a soma dos ângulos internos, é número de diagonais, hein, pessoal? Agora, a soma dos ângulos internos, eu quero saber quantos triângulos eu consigo ver aqui dentro. Não posso cruzar linha. Eu quero fazer a diagonal daqui para cá. Não posso fazer isso. Quantos triângulos? Ó, já fiz aqui 1, 2, 3. Aqui cabe mais um triângulo. Daí eu vou ter o quarto triângulo aqui e o quinto. Ó. Quantos triângulos tem agora? Ó, 1, aqui o triângulo. 2, 3, 4 e 5. Então temos 5 triângulos. Ele fala em soma dos ângulos internos. Cada triângulo, a gente sabe que a soma é 180 graus. Então eu vou ter 180 graus quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então a resposta é 180 vezes 5. Já que ali eu consigo ver 5 triângulos. E vai dar o seguinte: 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Então a soma dos ângulos internos de um heptágono é 900 graus. Você vai lá e marca a opção que está 900 graus. Pessoal, só que tem uma formulazinha também. Se você quiser utilizar a fórmula sem problema, S de soma, soma dos ângulos internos, vai ser então 180, que multiplica o número de lados menos 2. Sempre que eu tirar 2, eu tenho uma quantidade de triângulos. Então isso vai dar o seguinte: 180 vezes... Quantos lados tem o heptágono? 7. Tirar 2, pronto, vai dar os 5 que eu encontrei aqui, ó. 180 vezes 7 menos 2, 5. E 180 vezes 5, a gente já fez essa conta. 180, 5 vezes, dá 900. Tá aí, a gente fez de duas formas, contando ali os triângulos, ou não precisa nem ter o desenho. E se eu sei que tem 7 lados, é só botar o 7 no lugar do N e fazer as contas. É isso aí, pessoal. Vamos para a próxima questão. Pessoal, a questão de número 4, ele quer saber 4.000 litros equivale a quantos metros cúbicos? 4 metros cúbicos, 40 ou 4.000 metros cúbicos? Para responder essa pergunta, vamos vir para essa ilustração aqui. Cada aresta, né, cada linha dessa mede 1 metro. Então é um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura. Tá? Ali dentro cabe 1.000 litros de água. Tá? Então um cubo de 1 metro por 1 metro de lado e 1 metro de altura, 1.000 litros de água. Tá? Volume se calcula como? Multiplicando as 3 dimensões. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Mais m vezes m vezes m é m ao cubo. Então 1 metro cúbico.
Tá? Então, dentro de uma caixa de 1 metro cúbico cabem 1000 litros de água, por exemplo. Então, se 1 metro cabe 1000, 2 metros cabem 2000 e 4 metros vai caber, então, 4000 litros. A opção certa, então, é a opção A. 4000 litros, 4 metros cúbicos. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, vamos à questão de número 5 agora. Então, ele pergunta, manda você observar o quadro e qual das opções nesse quadro aqui é igual a 23 elevado a menos 3. A gente vai lembrar primeiro, por exemplo, né, que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Então quer dizer o seguinte, se eu levantar, esse cara que está no denominador, se eu botar ele no expoente, aí o sinal do expoente muda. E mesma coisa vale para o inverso. Né? Mesma coisa vale o seguinte, se eu tiver, por exemplo, 1 sobre A elevado a menos N, isso vai ser igual a A elevado a N. Aí esse 1 viria para baixo, mas o 1 embaixo não é obrigado a escrever. Ou seja, resumidamente, o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando você pega o cara que está embaixo e escreve ele em cima, o expoente muda de sinal. E vice-versa. É só isso que a gente quer dizer. Tá? Eu boto letra na matemática porque é para generalizar. Tanto faz se o número é 5, 6, 10, 23, não importa. Se você tem um elemento embaixo, escreve ele em cima, muda o sinal do expoente. É isso. Então a gente vai ver qual das opções se enquadra nessa situação. Se eu tenho 23 elevado a menos 3, isso vai ser igual a quem? Então, ó, tá igualzinho esse aqui, ó. 23 elevado a menos 3, aqui, ó, negativo. Vai ficar 1 sobre 23 elevado a 3. Então, esse cara aqui vai ser igual a quem, ó? Só olhar para esse exemplo que eu dei. Então, 23 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre... Olha lá, bota o número agora. 23. Se aqui era menos, agora fica sem um menos, ó. Elevado a 3. Qual é a opção correta, então, que eu tenho aqui, ó? 1 sobre 23 elevado a 3. É a opção C. Essa é a opção correta, ok? 1 sobre 23 elevado a 3. Você vai falar assim, ah, mas esse 3 não está lá em cima? Sim, o 3 está lá em cima. Nesse caso, eu botar ele aqui, ó, lá em cima, tanto faz, por quê? Se eu ponho aqui um parênteses, esse 3 tanto é do 1 quanto do elemento que está embaixo. Só que 1 elevado ao cubo vai dar 1 mesmo, que é 1 vezes 1 vezes 1, vai dar o próprio 1. Então, tanto faz eu escrever assim, ou botar só o 3 aqui embaixo. Ok, pessoal? Então a opção correta é a opção C, essa aqui que a gente vai marcar então. Questão de número 6. Qual é a área do trapézio abaixo? Trapézio é o quadrilátero que possui pelo menos um par de lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse, mas esse lado não é paralelo com esse. Se a gente continuar, eles vão se cruzar lá em cima. Tá? Se tem um par de paralelos, a gente chama de trapézio. Como é que calcula essa área, então? A gente vai pegar, então, a base maior. A área do trapézio é base maior, eu boto um B maiúsculo. São os lados paralelos, são as bases. A base maior é 20, base menor multiplica pela altura, que no caso aqui vai ser o 6, né? Pega isso tudo e divide por 2. Essa é a nossa formulazinha da área do trapézio. A base maior, no caso, é 20. A base menor, 8. E a minha altura é 6. Altura, 6. E divide tudo isso por 2. Então a área vai dar 20 com mais 8, 28, vezes, pode simplificar aqui, ó, 6 dividido por 2, 3. Pronto, só multiplicar agora. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 84 metros quadrados. Já que a medida está em metro, aqui seriam então 6 metros de altura. 84 metros quadrados é a área do nosso trapézio. Então, só você ir lá e marcar na opção 84. Vamos para a próxima questão, pessoal. Agora vamos à questão de número 7. A pergunta agora é: quais são as coordenadas do ponto P? Coordenadas, ele quer saber quem é o x e quem é o y
do ponto P. Então, o ponto P, as coordenadas são, quem é o X? Olha para o ponto B, P de papai. Aqui embaixo está o ponto P, que no caso é o número 2, 2 da linha do X. O par é ordenado, a gente sabe que sempre o primeiro é o X. Não pode mudar a ordem. Então, o 2 é do X, bota aqui o 2 primeiro, e depois você vai colocar o 5. Então, as coordenadas é o ponto 2, 5. Só isso, pessoal. Se você trocar e botar 5, 2, está errado. Tem que ser nessa ordem, por isso o nome é par ordenado, porque segue esta ordem. X na frente, Y atrás. Então, ponto P de novo. Não é para olhar para o Y primeiro, é para o X primeiro. No caso é 2 e o Y 5. 2, 5 é o ponto P. Isso aí, pessoal.